Eu sou José Antônio Tesser Poloni, gerente educacional da Controlab, e eu estou aqui para mais um Conversa D, hoje especificamente para falar sobre calibração de instrumentos, qual a importância desse procedimento para a qualidade das análises realizadas. Para conversar comigo, eu tenho hoje como convidada a Fernanda Cavalcante, que é gestora do Laboratório de Calibração da Controlab. Fernanda, muito obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui nessa conversa. E eu vou fazer algumas perguntas, e a primeira pergunta é uma pergunta conceitual, inicial, obviamente, né? O que é calibração e qual é o objetivo de se realizar esse procedimento? Olá a todos. Calibração é um processo que visa verificar se a medida obtida por um instrumento é compatível com o esperado e o objetivo é se ele está adequado para o uso, né? E esse processo, né, essa operação é feita através de comparações dos resultados do instrumento versus aos padrões, que eles são rastreáveis às normas nacionais e internacionais sobre as condições pré-estabelecidas. Perfeito. Eu lembro sempre quando falo em calibração de instrumentos, o que vem à minha cabeça é a micropipeta. Isso era o exemplo que ocorre com, assim, primariamente. E aí, assim, eu lembro que era enviado para a Controlab, inclusive, para fazer a calibração. E aí, assim, esse procedimento de calibração de instrumentos, ele precisa ter uma periodicidade. Eu recordo que nós enviávamos, mas quem cuidava disso era o setor de controle de qualidade. Então, qual é a periodicidade preconizada para calibrar um instrumento? A periodicidade de calibração, ela deve ser definida pelo usuário, tá? Por quê? O mesmo instrumento, ele pode estar em áreas diferentes, né? Então, essa definição tem que partir do próprio usuário para estabelecer essa periodicidade. E, na verdade, nós, como os OACs, né, organismos acreditados, a CEGEP não nos deixa definir isso, né? Então, a gente pode citar também algumas normas, elas exigem, né? Podemos citar a RDC 786 de 2023, ela está trazendo isso no artigo 61, que se o fabricante não definir uma periodicidade, isso deve ser estipulado de no mínimo 1 ano, né? Então, essa periodicidade tem essa pré-definição. Se você segue alguma norma e essa norma tem essa exigência, você tem que cumprir isso. Perfeito. Então, essa informação, ela tem, tanto a gente pode obter a partir do fabricante, como seguindo algumas normativas que existem de trabalho, né, na área laboratorial. Sim. E a gente recebe um certificado, né, da empresa que faz o procedimento de calibração, por exemplo, né? Então, qual o critério de aceitação é utilizado para aprovar um certificado? O que vem de informação? Critério de aceitação também, essa definição tem que ser do usuário, tá? O critério de aceitação nada mais é do que a tolerância que é determinado, né? E o que se deve levar em consideração? A importância, né, da qualidade final do resultado, né? O que esse instrumento ele pretende. A gente pode dar um exemplo, como você falou, da micropipeta, né, uma micropipeta de 100 microlitros com critério de aceitação de 5%, ela pode variar no intervalo de 95 a 105 microlitros. Então, a tolerância, né, seria 5%, e essa seria a variação que o resultado no certificado poderia variar. A gente pode também citar aqui um termômetro digital, com critério de aceitação de 0,2 graus, né, uma temperatura de referência a 8 graus, uma temperatura de geladeira, você poderia pegar no certificado essa variação de 7,8 a 8,2 graus. Então, na verdade, essa é a tolerância que o seu certificado pode ter. E uma vez estabelecido esse critério, o ideal é que de tempos em tempos você avalie, né? Porque às vezes você trocou o equipamento, você está com uma melhor tecnologia, ou até mesmo modificou o seu processo, e você pode ter que alterar esse critério de aceitação. Perfeito. E nesse certificado de calibração, tem uma informação sobre erro e incerteza. Qual é a diferença de erro e incerteza?
O erro vai ser a diferença entre a média, tá, e o volume nominal do instrumento, né? Então, vamos falar também da micropipeta. Se eu tenho um certificado de calibração, onde o volume nominal da minha pipeta é 100 microlitros, e o volume médio apresentado no certificado é de 102 microlitros, esse erro encontrado é de 2 microlitros, né? Nada mais é a diferença do volume nominal versus o volume médio. Perfeito, Fernanda, muito obrigado pelas informações que tu forneceu para as perguntas que a gente fez. Eu quero agradecer imensamente por tua participação nessa atividade, foi bastante esclarecedor, ajuda a entender a importância do processo de calibração para a qualidade do serviço que a gente faz no dia a dia no laboratório. Então, agradeço a tua participação, agradeço a quem está nos assistindo e nos vemos no próximo Conversa D.